Boa tarde, segunda-feira, 19 de março de 2018, hoje com a presença do Dr. Vicente Cassione e Dr. Clemente aqui no programa, um calor senegalesco aqui na Baixada Santista. Hoje dia de São José, dia do marceneiro, dia de carpinteiro, do carpinteiro, parabéns para essas categorias. E a pauta está grande hoje, hein? Cavalos na Zona Noroeste causam confusão. João Dória será o candidato do PSDB ao Estado. Que novidade! João Dória ganhando por 80% dos votos válidos. Na Baixada Santista, 81,3%. E já teve gente descontente, Cassione. O Zuzinha, Mário Covas Neto, deixou o partido, Deixou o partido e disse que vai provavelmente o PSB do Márcio França. Bruno Covas na prefeitura, Dória candidato a governador e Alckmin na presidência. Segundo Dória, 3 gestores. Para discutir essa e outras questões, temos aqui o Cassione e o Clemente. Hoje você pode participar do programa, ligando ou passando o WhatsApp pelo 13 997 11 5545 aí na tela. Ou também pelo 13 21 38 4677. 13 21 38 4677. Você liga, manda sua dúvida para o Cassione, para o Clemente, perguntas, sugestões ou até críticas ao programa, sugestões de pauta, enfim, tudo que você quiser. Nesta primeira edição, às 1h15. Lembrando que temos a reprise, como todos os dias, às 11 horas. E também a reapresentação à 1h da manhã. Você pode acompanhar o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, para a Baixada Santista e também pelo www.tvcomsantos.com para o planeta. Clemente, hoje é dia 19, então eu vou começar pela esquerda, sem distinção nenhuma, mas só por uma questão numérica. Tudo tranquilo, segunda-feira de calor senegalesco aqui em Santos, um calor enorme aqui na Baixada Santista, parece que nós estamos no verão, né? Eu vi lá na plaquinha 32 graus, mas é um prazer estar aqui sempre às segundas com você, com o Cassione, e agradecer sempre ao telespectador que nos brinda com a sua grande audiência. É um programa onde a gente tem muitas perguntas e a gente está aqui à disposição para respondê-las. Essa plaquinha não é igual a balança de farmácia? Cada uma farmácia marca de um jeito ou não? Porque na praia estava 38. Eu vi 32, tem lugar que você vê 33, tem uma pequena onde diferença. O sol bate com maior incidência, também tem tudo isso, Mas brincadeiras à parte. Cassione, tudo bem? Como é que está essa presença? Um abraço a você, Filete, querido Clemente, os caríssimos telespectadores. Ninguém consultou o meu termômetro interno. Mas hoje o termômetro da rua não me interessa. Interessa o termômetro que a gente tem dentro da gente. Está um calor grande. Cassione que perdeu 1h30 ontem, vendo o jogo do Santos e Botafogo, um dos piores jogos do campeonato, que ninguém queria nada com nada, Já perdeu 1h30. Depois participou da festa do grande Armando Gomes, 74 anos, muita saúde para o Armando, estava fora de Santos, pois não pôde participar. O Cassione que comenta na bancada lá do Esporte por Esporte. O Armando Gomes está bem, 74 anos, alegre, vibrante, como sempre, O Armando é uma figura ímpar, emblemática e que marcou a sua trajetória de forma indelével primeiro como repórter de rádio, depois como narrador de televisão e hoje com um programa que está no ar há 25 anos. Quem não tem talento e quem não tem audiência não permanece tanto tempo fazendo sucesso. E ele ainda vai fazer por muito tempo. É uma querida figura amiga. Clemente, Bruno Covas assume a prefeitura, o Mário Covas Neto, tudo a mesma família, já sai do PSDB, não gostou, mas devia estar contente lá com o primo dele lá na prefeitura, Mas o Zuquinha não concordou muito não com a questão do Dória, O Dória que assinou, que ia ser prefeito, cumpriu os 4 anos, mas foi picado por aquela mosquinha azul e vai sair para governador. E agora a questão da família Covas, onde um sai do partido, outro continua, vai ser prefeito. E aí teremos Alckmin como candidato a presidente. Eu diria para você que todos eles estão felizes. E é muito simples de explicar. Dizem as boas línguas aí que o Zuzinha vai ser o vice do Márcio França. Aí que ele está saindo do partido não é por descontentamento com o partido, mas é pela oportunidade de ser o vice do Márcio França. E, na verdade, eu acho que o Márcio França quer
quer o Zuzinha realmente como vice, porque o nome Mário Covas é um nome forte, né? Especialmente no interior. E eu acho que, de certa forma, acaba sendo um aspecto positivo. Quanto ao Dória, eu acho que essa vitória do Dória já era esperada, né? Foi mais do que eu imaginava, 80%, vamos dizer, na média. Mas eu já imaginava que seria uma vitória de primeiro turno, porque a gente percebe pelas pessoas que estão envolvidas, como filiados dos partidos, eles acreditam realmente na gestão Dória. Também o cara está 20 anos no poder. Tem gente que está lá 20 anos no poder como assessor, como tal. O cara não quer perder a boquinha, muita gente. Aí o cara quer pôr o candidato com mais chance, né? Nem sempre, talvez, o que ele acha o melhor, mas o que tem a mais chance para ele continuar no poder também, né? Não, eu acho que o Dória, realmente, na visão das pessoas, eu não quero discutir se está certo ou está errado, mas na visão das pessoas que eu conversei, por exemplo, o Dória apareceu como gestor e ele continua com essa visão de gestor e não de político, né? E o Floriano Pesaro, o José Aníbal, o Luiz Felipe Dávila, não tem essa pegada que tem o Dória, né? Além disso, o Dória tem uma fortuna muito grande. Né? Só da casa dele, o IPTU da casa dele, quase R$1 milhão ano. Você imagina... Como é que é a casa? Então você imagina que uma pessoa que fez fortuna. Então, de fato, é um belo gestor e é assim que as pessoas estão entendendo. E eu acredito que ele realmente vai ser um forte candidato, entre os vários que vão ter aí, ele vai ser um forte candidato pelo apoio. Até porque o PSDB também no interior, ele é forte, né? E ele elegeu pessoas de muitas cidades aí, depois que o PT fracassou. E o Bruno está sorrindo sozinho, porque ele ganhou no colo, assim, de mão beijada, a prefeitura. Porque vice não faz nada, né? O Cassiano sabe melhor que eu, que tramitou na política há muitos anos, o vice, no fundo, a menos que haja... Uma secretaria, não é isso? Vai para uma secretaria. Sim, quando muito é uma secretaria, ou ele fica de uma forma simbólica como participante do governo. Então eu diria que todo mundo está feliz nesse negócio. É isso aí, que prefeito, o vice vai quando o prefeito não consegue cumprir uma agenda, vai lá tal, e cai no colo do Bruno Covas, a prefeitura, o Mário Covas Neto já vai para outro partido também, fica a família cada um em uma canoa, né? Só fazendo primeiro uma retificação. Você disse que o Bruno é primo do Zusa, que é o Mário Covas. Sim, sim. Ele é sobrinho. Sobrinho, tá certo. Ele é sobrinho. Ele é filho da Renata Covas, que é irmã do Zuzinha, que é o Mário Covas Neto. É tio dele, o Zuzinha, né? Exatamente. Tá certo. Obrigado. Então, o que está se desenhando nessa campanha o sobrinho já é prefeito de São Paulo e como o avô, o Mário Covas, foi nomeado pelo Franco Montoro na época das nomeações biônicas, o Mário Covas foi nomeado pelo Franco Montoro para ser o prefeito de São Paulo e demonstrou que mereceria ter sido eleito nas urnas, porque o Mário Covas foi, além de um político completo do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da coragem, do ponto de vista da rigidez moral, o Mário Covas foi, sem dúvida nenhuma, um grande prefeito da cidade de São Paulo. Tanto que depois se elegeu senador na altura com a maior votação de todos os tempos, até ser superado depois pelo Aloysio Nunes, na última eleição, por circunstâncias outras. O Bruno tem um desafio, porque ser prefeito de São Paulo é tanto quanto ser governador de qualquer estado do Brasil. Não é uma prefeitura em que se brinca. Aliás, eu tenho notícias de que o prefeito de Santos vai se licenciar, não sei se é verdade, eu vi ontem pessoas dizendo isso, ligadas a ele, que ele vai se licenciar 2 meses para acompanhar o Alckmin nas peregrinações de campanha.
Não vai fazer muita diferença, porque parece que ele já está licenciado desde o começo. Então, mas só para dar aqui uma informação que eu recebi, mas estou fazendo a ressalva, não tenho confirmação disso, só os fatos é que vão mostrar se isto é verdade ou não. Ou será verdadeiro ou não esse tipo de versão que está se apresentando agora. Quanto ao Márcio França, quando eu conversei com ele a última vez, a primeira frase que eu disse a ele foi: para quando vem a traição do Alckmin? Fiz essa pergunta a ele, não vou dizer qual é a resposta que ele me deu, por ética. Sim. Porque foi uma conversa em que eu posso dizer o que eu disse. Eu não tenho o direito de dizer de uma conversa privada o que ele me disse. Eu perguntei, quando vai ser a traição do Alckmin? E não sei até que ponto o Alckmin vai conseguir deixar de trair, se é que já não traiu, e conseguir ficar com um pé em duas canoas. Porque como presidente do PSDB, e tendo o PSDB um candidato próprio, eleito de forma esmagadora diante de todos os bagrinhos que se apresentaram. Porque eu não sei como é que essas pessoas se apresentam ainda para disputar sem ter a noção que vão perder feio. Porque a coisa estava montada. O Alckmin ser presidente do PSDB e o Dória ir para o governo, estava montada a partir do momento em que o Dória acenou que iria para a presidência, cortando o Alckmin pelas pernas. Então, todos se consertaram, né? E o Alckmin vai para a presidência e o Alckmin vai para o governo do Estado. Não, o Dória. E o Bruno fica com a prefeitura. E se o Zusa for para o PSB e for o candidato chapa única, né, do Márcio, fica uma situação complicada, porque o Alckmin é cria do Covas. Como é que ele vai contra o filho do Covas, que é um PSDBista histórico, que se for vice do Márcio, e o Márcio foi o vice do Alckmin, como é que o Alckmin ficaria? Bom, como é que o Alckmin ficaria? Não. Como é que qualquer um de nós que tem ética e que não trai, como é que nós ficaríamos numa situação dessa? Só que nós não estaríamos numa situação dessa, porque nós teríamos pegado um caminho reto sem essas composições que são feitas nos bastidores. De qualquer forma, eu estou apoiando, e digo isso publicamente, o Márcio França. Primeiro, porque revelou uma capacidade de gestor e uma capacidade administrativa quando foi prefeito de São Vicente, porque é fácil você ser prefeito de Gramado, no Rio Grande do Sul. É fácil você ser prefeito de Zurique. Agora, ser prefeito de São Vicente e conseguir realizar o que ele realizou é uma capacidade de gestão, uma capacidade administrativa. É um homem experiente. Só quero terminar dizendo que o que o vice vale no Brasil, o melhor caminho para você chegar lá é ser vice. Olha o Sarney, olha o Temer, olha o Itamar, olha o Bruno Covas. O vice é só uma questão de esperar um pouco, porque se o titular não morre, é cassado. Se não é cassado, renuncia. Vai para outro cargo. Então, se alguém dissesse para mim, se eu tivesse ambição de político, que nunca tive, eu diria, me coloca de vice em algum lugar. Porque é o único jeito que você, sem fazer força, chega ao lugar mais alto do pódio, entendeu? Então é isso. O Márcio França vai ter um período aí de uns meses para mostrar, né, um poder administrativo para convencer uma parte do Estado que ele não é tão conhecido, que ele vai ser um bom gestor, né? Mas se ele entrar com o Zuzinha, já complica bastante, né? Porque como o Cassione falou, você mesmo, né, Clemente, é um nome conhecido forte no interior, né? O Márcio é extremamente habilidoso.
Cassione já falou tudo aí. Habilidoso não só por ter comandado São Vicente, que é uma cidade grande, realmente ele fez a diferença em relação a todos os candidatos anteriores, mas ele é extremamente habilidoso. Olha uma pessoa sair de São Vicente, chegar a vice-governador, vai assumir como governador, né? E ele tem um poder de aglutinação de partidos impressionante. Se ele tivesse a oportunidade, por exemplo, que tem o Dória dentro do PSDB, ele pegaria todos os partidos, né? Mesmo assim, ele já tem um monte de partidos que já fechou. Ele tem o maior tempo de televisão. Ele já fechou com vários partidos. Então é o seguinte, ele é extremamente habilidoso e eu acredito que ele vai utilizar exatamente esses 9 meses para ampliar essa visibilidade que ele não tem nesse momento, né? O Dória é um cara que ficou muito mais na mídia, o tempo todo na mídia, pelo bem ou pelo mal, mas ele acabou ficando na mídia. Mas eu acho que o Márcio vai ter 9 meses aí, ele vai trabalhar com afinco. E o Márcio é um cara que trabalha 24 horas por dia, né? Então a gente não... Se não for sabotado, né, Clemente? Porque o único risco é a sabotagem. Em primeiro lugar, a gente não pode raciocinar como se fosse o Márcio, porque ele tem muito mais habilidade do que eu, pelo menos, eu tenho certeza que ele tem. Poxa, ele já pegou... Para mexer as pedras no tabuleiro. Pegou um monte de partido pequenininho, né? Por exemplo, no lugar dele, exatamente, ele já conseguiu pegar tudo isso. Já está com um tempo enorme. Mas eu, no lugar dele, colocaria na rua todos os cargos ocupados pelo PSDB. Mas vai acontecer isso. Eu não sei se ele vai fazer. É aí que eu digo, a gente nunca imagina o que o Márcio é capaz de ver. A gente enxerga... Eu, pelo menos, enxergo aqui, ele enxerga lá. Eu acho que sim, Cassione, porque eu acho que, por exemplo, essa busca por novos partidos tem que ter uma troca. A gente sabe que é assim na política, né? Não é uma crítica, pelo contrário. É espaço, né? Se você não der espaço para o cara não te apoia. Então, certamente, eu acho que ainda nesse governo, ele vai dar um espaço para esse partido. O PV, Solidariedade, o PSC, e quem sabe um outro partido de maior renome. Coloca então, secretaria, os melhores... O PROS está com ele também. O PROS também está com ele. Então, assim, eu acredito que ele já vai dar um espaço, nesses 9 meses, já vai dar um espaço para esse grupo. Então, manda o cara trabalhar e correr, né? Vamos juntos aqui e vem para a próxima eleição. Eu acredito que eu acho que ele vai mudar realmente tudo. Afinal, ele vai ser o governador, né? Ele tem o direito de fazer isso, né, Cassione? Tem o direito. Tem. E se não fizer, acaba se complicando, porque o pessoal acaba fazendo política para o PSDB dentro do próprio governo, né? Então, mas eu acredito muito no Márcio, ele é muito habilidoso, acho que ele vai ter essa sensibilidade. Eu não estou dizendo que é fácil, é extremamente difícil, como você chamou a atenção, porque na outra ponta você tem o Dória jogando pesado, né? O próprio Alckmin, eu acho que ele vai jogar PSDB, não acho que ele vai jogar PSB, não. E, enfim, não é uma situação confortável, mas pela habilidade dele, eu acho que ele tem uma chance muito grande de ser o próximo governador. O meu medo, que eu disse, é a sabotagem. Se começarem a criar crises, que ele tenha que apagar incêndios, e incêndios que podem ser instalados em vários setores, greves, por exemplo. Eu estou dizendo aqui o que pode acontecer. Greve de professores, para tudo. Greve no setor de saúde. Greve não sei mais aonde. Greve... Este problema é que amanhã... Greve na segurança pública. Essas movimentações que acontecem em determinados casos e em outros não. Tem aí o PT perdedor em todos os sentidos, que pode agitar os seus núcleos de atividade de sabotagem. Então, se ele tiver esse período limpo até o final do ano, como governador, e com os recursos e as verbas, ele me dizia, só a Secretaria de Tecnologia tem disponibilidade de 4 bilhões de recursos. Então, ele pode fazer grandes benefícios do ponto de vista prático, concreto,
para cidades, para regiões, e como pode também fazer benefícios em causa própria. Não em causa própria ele tirar vantagem material, mas na hora em que ele está fazendo benefício para os outros, está se beneficiando. E todo mundo ficando contente com um governador que abre os cofres, ele cresce. Ele, por exemplo, se tiver uma greve dessa, eu não duvido que no dia seguinte ele dê um aumento de 100% nos salários de quem estiver fazendo greve. O que é que ele perde com isso? Mas tem que ter uma responsabilidade com o Estado também, né? Bom, sim, é o que eu digo, mas quando o sistema te sufoca, sim, você age em legítima defesa. Você joga a bomba para o colo do outro. Aqui no caso dele, é no próprio colo dele que ele vai jogar a bomba, porque ele é candidato a governador. E tem chance, tem bastante chance, né? Porque você vê, ele vai ter tempo de televisão igual e o Márcio é habilidoso, Pois né? eu só tenho medo da sabotagem, de qualquer maneira. Eu dou aqui o meu testemunho, que vou apoiá-lo, não apenas porque é da Baixada, isso não tem nada a ver, porque ele, na minha visão, é um administrador capaz, enquanto que o Dória, eu não sei o que ele é capaz de fazer, além do marketing que ele faz como ninguém. Porque outro dia ele fez um discurso dizendo: estão querendo me censurar, não pode existir censura neste país, porque a justiça impediu lá de ele usar determinados slogans e proferir essas palavras. Ele é vivo, quer dizer, já trouxe a mídia com ele, porque na hora que ele diz não pode ter censura, toda a imprensa vai a favor dele, na medida em que falou em censura, todo mundo treme. É aquele ele joga avante São Paulo, né? Ele joga bem. Ele joga bem, Ele sabe fazer o jogo. Aliás, nessa vez, todo mundo que está aí joga bem. Com exceção, na minha opinião, do Alckmin, que tem sempre o sopro do vento a favor, não tem dúvida disso, nas velas da sua caravela. Não é? Desde o começo, com a morte do Covas até hoje, os ventos ventaram sempre a favor do Alckmin. Então ninguém pode desprezar, além da competência que alguns têm que ter, a sorte que outros têm. Clemente, saindo aqui um pouco do Brasil, né? Mesmo com suspeita de fraude e tal, no país da Copa, o Putin ganhou com quase 80%, né? Essa reeleição, mesmo com alguns desvios de conduta, com a questão da relação com os Estados Unidos, na ajuda da eleição do presidente americano e tal, mas o Putin que recuperou uma área grande lá para o seu país e que vai sediar a Copa do Mundo, é reeleito, aí vai ficar aí mais uns 6 anos no poder, né? E diz que é a última reeleição, que não pode mais e que ele não dará um golpe para mudar a Constituição do país, que esses vão ser os últimos anos dele no poder. Ele que já está há um tempão aí como presidente, né? Eu não sei nem se ele sai daqui a 6 anos, viu? Porque essas constituições de vários países são mudadas. É que nem na China mesmo, agora o Xi Jinping foi eleito por mais 5. Mas tem uma ressalva lá. Poderá ficar indefinidamente. Né? Eu acho que a mesma coisa é o Putin. Embora o Putin tenha uma coisa interessante. Independentemente de algumas irregularidades na eleição, isso foi mostrado, né? Uma mulher mesmo, a própria mesária colocando várias cédulas que disseram que... Nós tivemos uma eleição no Santos que foi anulada por causa disso, pois né? É. Conselheiro pôs dois papeizinhos lá e anulou a eleição toda. O Santos teve um prejuízo de acho que R$200 mil, porque teve que parar a eleição toda por causa disso. Né? Então, a televisão filmou algumas urnas que depois falaram que foram canceladas. De qualquer forma, o povo está feliz com o Putin mesmo. Ele teve quase que 75%, quase que 76% das intenções no país. Ainda que você imaginasse que tivesse alguma irregularidade, o povo gosta. Se você pegar as entrevistas, ele fez alguma coisa muito interessante. Uma delas é diminuir o nível de pobreza do país, né? Então, 32% subiram um pouco, embora a Rússia, dos países vamos dizer assim, em evolução, ela é o pior deles, dos países em evolução, ela é o pior, mas ela já deu uma alavancagem muito grande. Isso foi na era Putin. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto
é que na época da Guerra Fria, ela começou a querer competir com os Estados Unidos, só que ela não tinha dinheiro, os Estados Unidos tinham dinheiro. Então ela ficou sucateada, assim, militarmente sucateada, a parte aeroespacial sucateada, e o Putin fez o contrário. Agora ele jogou verba, ele duplicou as verbas para a área militar, e com isso ele recuperou, vamos dizer assim, a autoestima do povo. O povo gosta, no fundo, o povo gosta de dizer, agora somos grandes, temos um míssil que os Estados Unidos não consegue barrar, né, que é acima da velocidade do som. Então, quer dizer, eu acho que o povo gosta desse negócio. Quer dizer, somos fortes, somos os mais fortes. Então, culminou com uma série de coisas, embora seja um país cuja renda per capita ainda é bem baixa. Né? Se você imaginar, o maior país do mundo tem uma renda per capita baixa. Mas como houve uma evolução, ele acaba tendo, vamos dizer assim, uma conquista positiva em termos de eleição. Isso aconteceu com o Lula. Né? O Lula pegou uma época boa de economia mundial crescendo, tirou muita gente naquele momento da pobreza, que depois voltou tudo de novo ou mais, mas ele teve o tempo dele. Eu acho que essa era Putin. Cassione, a questão do Putin aí... Eu acho o comentário do Clemente irretocável, de uma visão profunda e perfeita da situação. O que eu acrescentaria? Em primeiro lugar, a Rússia, ela foi literalmente para o buraco a partir do Gorbachev. Porque o Gorbachev fez um bem para o mundo ocidental e acabou com a Guerra Fria. E o Gorbachev, com a Glasnost, Perestroika, etc., criou uma situação que quem aplaudiu foi, na verdade, o mundo ocidental. Quem aplaudiu o que ele fez lá fomos os macaquitos dos Estados Unidos e os Estados Unidos. Depois veio o Yeltsin, que era um alcoólatra desmiolado, que levou a Rússia a não ter pão nas prateleiras das padarias. Então, quando o Putin aparece, o Putin tira a Rússia do buraco, coloca os pães abundantemente nas padarias, e eu estive na Rússia no ano passado, e dá para a gente ver com os olhos, a olho nu, a condição de, eu não diria de progresso só, de bem-estar que você vê na Rússia, do povo. E essa alegria que volta aliada ao que o Clemente disse, à autoestima de alguém que pegou a Rússia sem nenhum poder militar mais, à altura, evidentemente, de ser uma das potências do mundo, ele não tinha, a Rússia não tinha isso mais, e ele voltou hoje a ser a maior potência mundial. Potência militar e nuclear do mundo é a Rússia hoje. E não fez isso só para festejar a autoestima do povo ou dar ao povo a autoestima. Ele fez isso porque os Estados Unidos, ao longo dos anos de Guerra Fria, cercaram a Rússia com bases militares, com bases nucleares, com a OTAN, que a vida inteira é organização do Tratado do Atlântico Norte, mas na verdade é uma sucursal dos Estados Unidos que ele põe ali em cada país da Europa que se ajoelha diante deles. E hoje não adianta mais, porque você tem uma potência que está ali, que é a China. Você tem outra potência que o Trump até já mudou o discurso, que é um paisico que parecia folclórico no pior sentido que a Coreia do Norte, e depois de tudo que o Trump debochou do homem lá da Coreia do Norte, né, ele hoje está falando já o nome dele e está se dispondo a conversar com ele, etc, etc.
E se o Putin, na verdade, interferiu nas eleições dos Estados Unidos, isso só revela, primeiro, que ele não ia fazer isso para beneficiar os Estados Unidos. Se ele botou o Trump lá, ele sabe botar o cavalo de Troia. A história do cavalo de Troia. Ele colocou o Trump lá como um cavalo de Troia. E hoje está anunciando abertamente: nós somos mais fortes do que você, Trump. E o Trump está sem discurso, porque não tem os fatos para sustentarem esse discurso. Já está querendo sentar com o pessoal da Coreia, né? Então, equilibrou tudo outra vez. Está tudo equilibrado outra vez. Ninguém mais hoje se atreve a sair invadindo países, Iraques da vida, como o seu Bush fez e assim por diante, porque hoje tem outras potências que, na pior das hipóteses, levam o mundo para uma hecatombe, mas não perdem guerra mais para os Estados Unidos em hipótese nenhuma. Estados Unidos e os seus aliados. Agora fica a Inglaterra fazendo esse papel do encrenqueiro de graça. Preocupadíssima a Inglaterra se aquele espião russo foi envenenado ou não foi envenenado a mando do Putin. A Inglaterra perdeu uma grande oportunidade de ficar calada, porque o 007 era uma mentira do Ian Fleming, mas há muitos 007s no mundo, do Serviço Secreto Britânico, da CIA, que mataram e envenenaram muita gente no mundo. De repente, cheia de pudores, a Inglaterra quer saber quem envenenou o espião russo. Fica quieta lá aquela primeira-ministra, que é melhor, que está colocando a mão em cumbuca, na minha opinião. Nós vamos a um breve intervalo, depois no segundo bloco nós vamos ler as mensagens, fazer as perguntas para o nosso entrevistado de hoje. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas.
totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje segunda-feira, 19 de março de 2018, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente. Muitas perguntas. Queria saber do Cassione e do Dr. Clemente se vocês vão ser candidatos este ano. É o Jaime do Campo Grande. Cassione, candidato a deputado federal aí esse ano? Olha, eu já respondi muitas vezes a essa pergunta, que nesse momento, diante dessa pergunta, eu, como no jogo, eu passo. Passa. Então, se tiver um bom convite, se a população pedir, talvez a mosquinha pique o Cassione. Porque quando fala passa, é que depende da proposta, Cassione. Não, eu não estou Seria um grande passo é não jogar, não estou jogando. Tá jogando. Não estou respondendo Clemente, nada. deputado estadual aí, eu vi um bochicho aí na padaria do Carlinhos, que você ia sair para deputado estadual aí. Isso é lenda, é lenda. Nem estadual, nem federal. Então, estou fora. Então, a Baixada Santista tem um número elevado. O Clemente tem que ser prefeito. Na próxima. A próxima tem que ser o prefeito de Santos. Já tentou uma vez e eu, na altura, fiz a ele elogios e era concorrente. Acho que uma dobradinha boa. Cassione e Clemente, olha essa dobradinha aí. Essa dobradinha me honraria muito, mas eu não tenho nenhuma aspiração na faixa etária que eu tenho hoje de ser prefeito de Santos. Eu acho que o cargo de prefeito é um cargo que exige uma dedicação plena e integral, com o sacrifício da saúde e da própria vida da pessoa. Quem ocupa um cargo de prefeito da sua cidade tem que se dedicar inteiramente com o sacrifício de tudo, de família, de saúde, etc. É que as pessoas que estão aí não são assim. Você vê como regra, mandato entra, mandato sai, prefeito entra, prefeito sai, e todos saem mais jovens e mais prósperos do que entraram. Não é? Para uns a política envelhece, dá hipertensão, etc. Para outros é altamente fonte da juventude. Não é? Tá cheio de Ponce de Leão aí que bebeu a água na fonte da juventude. Tem o prefeito de Colatina, que nós tivemos a honra de entrevistar outro dia, ele começou como faxineiro, hoje é prefeito,
pegou os 3 carros da prefeitura, vendeu um, outro deu para a Câmara dos Vereadores, vai de bicicleta e conseguiu fazer moradia popular, conseguiu. E fim de semana, quando ele não tem nada para fazer, ele vai ajudar nas obras da cidade e tal. E reduziu o IPTU, diminuiu, melhorou, montou 6 policlínicas na cidade de Colatina e é uma das prefeituras mais bem avaliadas do Brasil. E é um faxineiro de vocação. Você vê que ele começou como faxineiro e continua. O faxineiro, ele é importantíssimo, não é? Sim. Então, ele começou como faxineiro e hoje, fazendo a gestão que ele está fazendo, está deixando tudo limpo, não é? Como tem que ser na gestão pública. Ele falou um dia, Clemente, que ele chegou lá 9 horas na prefeitura, teve que fazer vistoriar ele acorda cedo, foi vistoriar uma obra e tal, chegou, estava o ar-condicionado ligado. Prefeito, é para o senhor. Eu sou um ser humano normal. Quando eu chegar aqui, vocês ligam o ar-condicionado. Não tem problema que eu passe 5 minutos de calor, não. Não precisa deixar ligando 1 hora fazendo gasto para quando não estou. Esse ar-condicionado é para vocês, não é para mim. Entendeu? Como é o nome dele? Você sabe, não? É Ricardo. Daqui a pouco algum telespectador ajuda aqui, que tem gente que viu essa live. Porque a gente tem que dar o nome, né? Das pessoas boas. A gente só dá nome de bandido, vamos dar nome de pessoas boas. Tá certo. Bom, é um prefeito bacana. Tem uma pergunta aqui para vocês também. A Baixada Santista tem um número elevado de A Baixada Santista tem um número elevado de prefeitos do PSB. Ele não falou quantos, mas a gente fala aqui, são 5, né? 5 e 2 que são de partidos coligados, que é agora já o Suman, que é PSD. Não, são 7. São 7. 7. Um do PSB. O Suman é PSB. PSB, mas é coligado. E o PMDB, que é o prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia, que também é coligado, né? Então, na verdade, são 7 PSDB e 2 coligados. Então, a Baixada Santista tem um número elevado de prefeitos do PSB. Márcio França vai conseguir espaço na Baixada para a sua candidatura, Cassione? Uriel Vilas Boas, seu aluno. Faz a pergunta para o Clemente, que eu já falei demais aqui hoje. Tá certo. Vai conseguir ter espaço, Clemente, essa questão aí do... Que aqui é todo mundo PSB. Aqui, na verdade, alguns já se manifestaram, né? Alguns se manifestaram pró-Márcio, outros ficaram em cima do muro e outros se manifestaram pró-partido. O Paulinho vai ser... vai ser o Paulo Barbosa, vai ser com certeza o Dória. O Pedro era. O Paulo era... Não. Ele era Márcio até esse problema que houve aí, como o Cassiano falou. O Alckmin, ele jogou. Mas o Cassiano está até anunciando que ele vai tirar uma licença aí para ajudar o Alckmin e tal. Ele vai ajudar o Dória, né? Mas no início era isso. Ele se manifestou. Não, ele era Márcio. Ele era Márcio. Sim, ele era Márcio porque ele achou o seguinte, ó. Márcio, ninguém sai do PSDB. Então o Márcio é o candidato do PSDB. E fica todo mundo do mesmo jeito. E aí o Márcio, através do PSB, ele, em nível Brasil, apoia o Alckmin. Sim. Essa era a ideia dele. Continua o PSDB em São Paulo com o Márcio. Como agora mudou a configuração política, pode ser que ele seja Dória, porque o Alckmin vai falar, vai pro Dória, porque o Dória tem que me apoiar. Sim. Eu acho que agora vai acontecer. Pedro Gouveia é parente do o Pedro é Márcio. Vai ser Márcio. O Suman também vai ser Márcio. O Suman tem que ser Márcio. Tem que ser Márcio França. Agora o resto... O Caio Mateus já tinha falado que era partido. Partido. Então, tem que ser partido. Partido. Né? Depois você tem o Mourão. O Marco Aurélio. O Mourão. Que possivelmente vai ser PSDB mesmo. O Maurício lá em Peruípe. PSDB também. Também PSDB. E o Mourão, não sei. Não sei. O Mourão não está satisfeito e quando a pessoa está insatisfeita, você não sabe do que ela é capaz. Agora, o prefeito de Santos teria que apoiar o Márcio, porque o Márcio vai ser governador até o final do ano e vai estar com o cofre e tem condições de dar recursos para a cidade de Santos e para a Baixada toda, porque só ele é que pode fazer isso. Não é o candidato a presidente, Alckmin, que vai dar dinheiro para as nossas prefeituras. Mas o Márcio vai estar no governo do Estado com o cofre e a chave do cofre. Então, os prefeitos da região que não apoiarem o Márcio estão indo contra os interesses das cidades que eles administram.
e do povo da cidade que eles administram. Está certo ou não está, Clemente? Está certíssimo. Ué, se o cara não te apoia, você vai jogar dinheiro naquela cidade, realmente eu acho que é complicado. E parece que os cofres do Estado têm dinheiro. Tem. Parece que tem dinheiro. O Márcio disse que sim. Então, eu acredito que isso que o Cassiano falou seja o real. Quer dizer, o inteligente apoiaria. Sérgio Meneghelli é o prefeito de Colatina. Sérgio Meneghelli chega de bicicleta e toma posse na prefeitura de Colatina. Ele que tinha 3 carros à disposição, deu um para a Câmara, outro vendeu e outro deixou para as entidades de servir. Sérgio Meneghelli foi eleito dia 2 de outubro, em primeiro turno, como prefeito de Colatina, onde ele recebeu 30% dos votos. Ele que começou na prefeitura como faxineiro, foi pedreiro e hoje é prefeito da cidade, Cassiano. A gente tem que aplaudir e guardar esse nome, que é, de certa maneira, um antídoto, né? Um soro antiofídico na realidade sórdida da política brasileira. No serpentário da política brasileira, o Sérgio Meneghelli é o soro antiofídico. A Jacerima está mandando um abraço aqui. Sérgio Meneghelli, as pessoas estão me ajudando e tal. E tem aqui o nosso amigo aqui, o Mário Sérgio. Boa tarde, Clemente Cassione. Gostaria de saber o que o Márcio França fez para São Vicente. Tá bravo, Mário Sérgio? Acho que é eleitor do Dória aqui, hein? E o que ele fez para a Baixada Santista, Cassione? O Mário Sérgio está perguntando aqui. Deve ter feito alguma coisa, porque foi eleito prefeito, reeleito prefeito sempre, e depois eleito deputado federal com uma votação quase que maciça em São Vicente, a menos que o povo de São Vicente fosse, e está longe de ser e não é, um povo que não sabe votar, ao contrário, ele não teria tido o sucesso que ele teve lá. Vamos dizer, mas o filho dele não se elegeu. O filho dele é o filho dele. Era muito moço e as pessoas raciocinaram. Tá vendo? É só porque é o filho do Márcio a gente vai votar nele? Não. Isso acontece muitas vezes. Agora, o que ele fez por São Vicente, não há dúvida nenhuma, e a prova disso é que ele foi eleito, reeleito e foi deputado federal com uma votação expressiva. Só São Vicente elegeria o Márcio com os votos que deu a ele para deputado federal. Vocês deram uma aula aqui. A Lorena está mandando um abraço para vocês. Vocês deram uma aula sobre política mundial, falando do Putin e tal. Muito bom, tá muito bom esse programa, né? Tá muito bom esse programa. O Rick Santos mandando um abraço. Agradecer a Lorena, né? Vamos agradecer a Lorena e esse comentário que o Clemente fez sobre a situação da Rússia, em poucas palavras, tinha que ser feito nessas Globo News da vida, em que uma porção de gente que é considerada especialista, vai dar palpite, etc., etc., e não fala nem um milímetro perto do longo metro que o Clemente deu aqui de aula sobre a situação da Rússia. Obrigado, Cássio. Não, mas é verdade, você fez uma análise perfeita. A Thelma, da Zona Oeste, fala que ela mora perto da Praça da Paz Universal, Cassione e Clemente, e que tem muitos animais soltos, cavalos, como eu falei no começo do programa, que são cavalos que vêm de São Vicente, alguns são da Zona Noroeste, e tinha até local para os cavalos ficarem bebendo água lá, que ela não acha certo um local público, não tem nada contra os cavalos, tal, mas você não acha certo que muitos cavalos ficam soltos, tal, que a prefeitura tem que dar um jeito nesses animais de grande porte que são soltos ali pela Zona Noroeste, São Vicente. Você que é veterinário podia fazer esse comentário, mas eu digo só o seguinte: o perigo do cavalo é ele ir para as pistas, que causam acidentes terríveis, os animais de grande porte. Um automóvel batendo num boi ou batendo num cavalo no meio de uma estrada em alta velocidade é pior do que batendo num outro automóvel. É muito pior, porque a massa absorve a pancada inteiramente e, ao contrário, o que bate se desfaz inteiramente. Mas, se você bater um carro com um carro, existe elasticidade, uma massa maciça, líquida, porque o cavalo, como o homem, predomina no corpo líquido. Então, é
você bater numa barricada de sacos de areia. Agora, na rua, se eles não estiverem fazendo sujeira, não estiverem ameaçando a integridade pública e não estiverem incomodando as pessoas, eu prefiro, às vezes, cavalos e cães andando na rua do que, infelizmente, determinadas figuras que andam de arma na mão, trazendo o mal à sociedade de forma, muitas vezes, fatal. Aqui o João, da Praia Grande, Dória é o maqueteiro, falou que ia acabar os buracos de São Paulo, colocar banheiro químico, tudo para aparecer. Essa é a fala do João da Praia Grande, o Clemente. Não, aquele marqueteiro, a gente sabe que é mesmo. Ele melhorou os buracos de São Paulo, não acabou, né? Não acabou. O Cassiano já tinha falado isso, ele é habilidoso, ele é marqueteiro. Ele tem até uma revista uma revista dele, que não sei se todo mundo sabe, mas ele faz. Ele fazia promoções lá em Campos Jordão, né? Há 20 anos atrás, deve fazer até hoje. Ele fazia aqueles eventos em Campos Jordão. Tinha um programa que era muito bom, o programa dele era muito bom, né? De vez em quando ele levava ele sempre levou gente importante. De vez em quando ele levava umas atrizes de revista Playboy e tal, aí ele apelava um pouco. Mas tirando isso, era um programa muito bom, né? Eu acho que com isso ele fez o lead lá, né? Sim. Esse lead hoje é um forte suporte para o Dória. Sem dúvida. Tanto em termos de prefeitura hoje, como em termos de suporte financeiro para a campanha. Eu acho que ele vai receber muito dinheiro, ou de uma forma direta ou indireta, mas ele vai receber muito dinheiro para a campanha dele, para governador. Sim. Isso não tenha dúvida. Empresariado, pessoal. Teoricamente ele não está no lead, mas existe um controle de alguém. Tem o DNA dele lá. Tem o DNA dele lá. Isso quer dizer que ele vai receber um forte apoio para essa campanha a governador. Ele acha que o seu Vicente precisa de um governador, né? É o Ricardo, mas que teve um prefeito, não falou qual é, que levou até os computadores da prefeitura, né? Então ele está falando aqui que a prefeitura de São Vicente passou por maus gestores e que achar que o Márcio França tem que ajudar a cidade agora quando for governador, né? Eu tenho certeza que ele vai, nesse período, ajudar muito São Vicente. Eu vou dar um testemunho aqui, viu? O Pedro Gouveia está fazendo um belo trabalho. O que a gente tem é que a gente não tem muita paciência, porque a gente rotula, independentemente de quem entrou, o cara que entrou, ele é culpado por tudo. O Pedro Gouveia é trabalhador, ele é trabalhador. Não, muito trabalhador. É corredor. Pedro trabalha muito. E eu tô... E é sério? Sério, uma pessoa séria, é um cara que trabalha 18, 20 horas por dia, está fazendo um belo ajuste em São Vicente. Você vai ver nos próximos 2 anos, ele realmente vai dar um up, como se fala aí na linguagem popular, em São Vicente. Porque o que aconteceu? O primeiro ano, pagando dívida. O segundo ano, fazendo ajuste. E agora, então, com o Márcio como governador, ele espera que os recursos cheguem, né? Então agora, e ele tem muitos projetos, tudo engatilhado, e certamente o Márcio deve ajudá-lo e tem que ajudá-lo mesmo. A cidade ficou muito tempo no Cadinho também, né? Não recebia verba de nada, né? Porque eu acho assim, a cidade estava complicada. A administração do Billy foi uma administração desastrosa. Já pegou complicado também um pouco o Billy, né? Sim, mas complicou, ficou devendo, não pagava ninguém, nem fornecedor, não pagava locadores de imóvel, não pagava ninguém. Então, quem está fazendo esse ajuste é o Pedro. Então, tem que dar um mérito para ele. E quem trabalha dessa forma tem que ter um apoio realmente, especialmente vindo do Márcio, que é da própria cidade. A Lucélia está falando aqui que você deve sair para deputado estadual, Clemente. Falou que acho que você consegue para deputado estadual, já seria uma boa representatividade para a região. Entraria como gestor. Eu agradeço, Lucélia. Agradeço, obrigado. Bom, aqui a cidade pegou a prefeitura detonada pelo Billy, Cassiano, e a cidade deixou de pagar, entrou no Cadinho, a Jacirema, e acha que o Pedro Gouveia está fazendo um bom governo também. Então, a gente às vezes espera que o gestor faça milagres, e como disse o Clemente, quando a pessoa entra numa prefeitura para geri-la, mas encontra a casa caída, não dá para fazer milagre. É impossível acontecer isso. E nós sabemos que as carências da região
são imensas. A gente não pode esquecer que nós vivemos numa região que há uma parte dela que está na pré-história, está no tempo paleolítico, porque uma cidade, Idade da Pedra, uma cidade que ainda tem grande parte da sua área territorial ocupada por palafitas, e isso envolve Cubatão, isso envolve Guarujá, isso envolve Santos e envolve São Vicente. E há anos que isso acontece. E ninguém deu jeito. Então, se você quiser, com os recursos municipais, resolver esses problemas, não vai resolver jamais. Porque não há dinheiro, pelo que as prefeituras arrecadam, que possam fazer frente a esse problema de chaga social, que é a subhabitação e a subcondição humana. Isso a gente tem que reconhecer. Então, querer milagre de um prefeito, e depois é o único lugar em que uma cidade, você atravessando a rua, vai para outra cidade. Santos e São Vicente, uma coisa só. Praia Grande do lado. Guarujá do outro lado, tudo grudado, e as soluções aqui não são metropolitanas. Esse é o grande absurdo. Isso é um absurdo total. Absurdo. É como se você morasse num quarteirão em que cada casa dissesse: eu não tenho nada a ver com o outro. Já viu o que é que acontece quando dá um incêndio nessas comunidades onde há barracos? Em 3, 4 minutos pegou fogo em tudo. Então a solução tem que ser conjunta. Não adianta cada prefeito querer resolver o seu problema sozinho. E não adianta o governador virar as costas para a Baixada como virou sempre. O Alckmin nunca fez pela Baixada absolutamente nada. Não adianta me vir com VLT para dizer que isso foi uma grande obra. A Baixada não recebeu do governo do Estado o que as cidades do interior receberam, o que as cidades do Vale do Paraíba, de onde ele é, receberam, que as cidades de região do Ribeirão Preto receberam. E aqui os prefeitos eram aliados a ele. Mais do que nunca, essa gestão atual. Tanto é que tem 7, né, Cassiano? De 9 tem 7. E o que ele faz em troca, em benefício da região? Me diga. O Alexandre da Ponta da Praia está falando que eu fiz uma boa condução hoje, que falei da política estadual e coloquei a política internacional, que podia todo o programa de segunda-feira a gente comentar sobre um país, sobre Cuba, sobre a Inglaterra com Cassione e Clemente, que são duas pessoas vividas, que viajam bastante, e a gente teria mais noção desses países, a política desses países de uma maneira resumida e com certeza melhor que a Globo News. Ó, elogio aí, Clemente. Obrigado, né? Você falou que devemos falar cada programa de um país. É o João. O Alexandre da Ponta da Praia. Obrigado, muito obrigado aqui. E gostaria que no próximo programa a gente falasse sobre a questão das barreiras que estão sendo construídas na Ponta da Praia, mas não há mais tempo para mais nada, Cassione? Não. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a generosidade dos telespectadores e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Uma excelente segunda-feira a todos. Obrigado, Cassione. Obrigado, Clemente. Tem reprise às 11 horas e 1h da manhã. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação.